Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos seguem aqui no Paz e Bem, da comunidade Paz e Bem, que nos seguem na Universidade Livre Pampédia. Estamos aqui de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades. Eu sempre gaguejo quando eu vou falar o nome do programa, é impressionante isso. Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, um grande amigo, que eu não vejo há 10 anos, exatamente há 10 anos, n'est-ce pas, Przemek? Il y a 10 ans que nous ne voyons pas. Que é um amigo polonês. Né? Agora eu vou falar para ele dizer o nome dele em polonês. Diga o seu nome em polonês para todo mundo ouvir. Przemysław Grzybowski. Nossa, é facílimo, né? Mas carinhosamente nós o chamamos de Przemek, que é mais fácil. Przemek é o apelido carinhoso dele, porque ninguém consegue falar todas essas consoantes juntos do polonês. Falta vogal no polonês, né? E hoje nós vamos conversar sobre muitos assuntos. Eu quero, antes, contar um pouco dos trabalhos que nós fizemos já juntos. Nós somos amigos há muitos anos, né? Há mais de 15 anos, sei lá. E já fizemos inúmeros trabalhos juntos, por exemplo, que eu vou ler daqui a pouquinho um trechinho para vocês, este livro aqui, ó, A Sós com Deus, do Janusz Korczak, Orações dos que não oram, olha aí lá. E de um lado é em português e de outro é em esperanto, olha só que lindo. Exatamente. Este daqui, do Hippolyte Léon Denisard Rivail, Textos Pedagógicos, o Kardec Educador, né? Que tem tradução, que tem uma introdução minha e do Przemek, e também você participou do livro Da Arte de Morrer, não é? De tanatologia. Enfim, nos nossos congressos, também teve Rivail em Esperanto, Rivail Kai Educador, não é? O Przemek é um esperantista que trabalhou muito a vida inteira, trabalha a vida inteira pela difusão do Esperanto, mas ele tem vários, doutor em educação, professor da universidade, da cidade de Bydgoszcz. Bydgoszcz. Combien de quilomètres de Varsovie? Quantos quilômetros de Varsóvia? C'est à peu près 400 kilomètres. 400 quilômetros de Varsóvia. Então, ele dá aula e faz um trabalho muito bonito com Patch Adams. Inclusive, já levou Patch Adams para a Polônia, não é, Przemek? E quer contar um pouco da sua trajetória, do seu caminho, da sua carreira, dos seus interesses, do que você faz, do seu trabalho em geral? Ele vai falar em francês, eu vou traduzindo em português. On commence? Sim, vamos começar. D'accord. Alors, d'abord, s'il vous plaît, m'excusez un peu parce que mon langage maintenant est très, très, très défecté parce que je n'ai pas parlé français depuis plus que 10 ans. Ele primeiro está se desculpando por causa da linguagem, da fala dele, que faz mais de 10 anos que ele não fala francês, mas para mim está perfeito o francês. Non, pas du tout. Pendant plus que 10 ans, je ne peux pas voyager parce qu'à la maison, j'ai mon père qui est handicapé. Alors, maintenant... Ele fala que há mais de 10 anos que ele não viaja porque em casa tem o pai que está com dificuldades, ele tem que ficar em casa. Aliás, há 10 anos que nós não nos vemos, não é, Przemek? Alors, j'ai perdu mes possibilités de bien parler dans langue étrangère. Ele perdeu a possibilidade de falar em língua estrangeira, mas não é verdade porque ele está falando excelente francês. Para quem entende, a gente está vendo que está ótimo. Alors, continue. Oh là là. Nous sommes amis de plusieurs années, alors nous pouvons bien faire un peu l'humeur sur l'antenne, pas de problème. Nós somos amigos desde muitos anos, podemos brincar um pouco ao vivo. Bon, alors, l'histoire de ma famille est intéressante parce que mes parents, ils sont nés dans 2 régions différentes de Pologne. A história da minha família é interessante porque meus pais nasceram em 2 regiões diferentes da Polônia. Ma mère est née à Bydgoszcz, dans la ville où j'habite maintenant, et ça en Pologne centrale.
A minha mãe nasceu em Bydgoszcz, na cidade onde eu moro atualmente, portanto, na Polônia Central. Et mon père est né dans une petite village Sokoły qui se trouve dans la région tout près de la frontière lituanienne, russe, ukrainienne. E meu pai nasceu na cidade, agora não sei repetir, como s'appelle la ville? Sokoły. Sokoły. E que fica perto da fronteira da Rússia, da Ucrânia. Isso. Alors, dans ce village de mon père se trouve tout près de Białystok, la ville d'Esperanto, parce qu'à Białystok, c'est Ludwig Zamenhof qui était né là-bas. Ah, tá. Então, a cidade do pai dele fica perto de Białystok, que é a cidade de Zamenhof, o criador do Esperanto. Alors, la région est très interculturelle, très multiculturelle. A região é muito multicultural, intercultural. E, aliás, é um dos temas que o Przemek vai trabalhar, não é? Você vai trabalhar esses temas. Et mes parents, tous les deux, sont handicapés. Et quand ils étaient jeunes, ils s'étaient rencontrés dans une école spéciale pour les handicapés. Ah, tá. E os pais dele, os dois pais, pai e mãe, tinham problemas de deficiência física e se encontraram numa escola, né, para deficientes. Et quand ils ont fini cette école, ils ont obtenu ce premier travail dans la ville, dans une petite ville en partie sud de la Pologne, Lubsko. Sim. Então, quando eles terminaram a escola, eles tiveram o primeiro trabalho, o primeiro emprego numa cidade, como s'appelle la ville? Lubsko. Lubsko, que é a cidade onde o Przemek nasceu. Oui, et dans cette ville, après, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est croisé plusieurs cultures. Ah, nessa cidade, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, cruzaram-se diversas culturas. Et quand j'étais tout petit, une dame qui s'occupait de moi, elle a fait une partie d'une famille franco-allemande. Ah, puxa. Então, quando ele era muito pequeno, uma senhora que cuidava dele era de uma família franco-alemã. Et bien sûr, un tout petit peu polonais. E um pouquinho também polonês. Alors, on peut dire que depuis ma naissance, j'ai eu des possibilités de rencontrer plusieurs cultures. Desde que ele nasceu, ele teve a possibilidade de encontrar diversas culturas. Alors, tu es devenu interculturel par naissance. Você se tornou intercultural por nascimento e por coloração. Dans mon cœur, c'est tout interculturel, surtout depuis le moment que je commençais à apprendre et m'occuper de l'espéranto, qui est langage international, la langue internationale. No meu coração é tudo intercultural, sobretudo a partir do momento em que eu comecei a estudar o Esperanto, que é a língua internacional. Et maintenant, je travaille à l'université de Kazimierz Wielki. Ça, c'est spécial, c'est un roi polonais. Université Kazimierz Wielki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nossa Senhora! Olha só, agora ele trabalha nessa universidade que ele falou aí, que eu não vou repetir. Pelo amor de Deus, essa tá demais. Alors, é o nome de um rei polonês. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nossa Senhora, mãe do céu. Je m'occupe de pédagogie comparée, éducation interculturelle. Je guide aussi des thèses des étudiants. J'ai beaucoup d'objets avec mes étudiants. Então, ele se ocupa de educação intercultural, e orienta trabalhos de muitas áreas dos alunos dele. Eu sei que ele é um professor muito querido. Oh là là! Mais maintenant, surtout, ce sont les leçons à distance, parce que nous avons aussi pandemia. Agora, no momento, todo mundo dando aula à distância por causa da pandemia. É uma coisa incrível isso, né? Porque agora o mundo inteiro está com a mesma questão, né? O mundo inteiro, todo mundo está fazendo igual, né? Assim, nós estamos irmanados no mesmo problema, né? Oui, mais grâce à ça, j'étais obligé d'acheter un nouveau ordinateur avec une caméra parfaite, vous voyez, et nous sommes beaucoup plus proches qu'avant.
É verdade. Por causa disso, ele foi obrigado a comprar um computador novo, uma câmera, e por isso que a gente está se vendo tão bem e estamos mais próximos, porque fazia tempo que a gente não se falava, né? Et alors, raconte un peu de ce travail avec Patch Adams aussi, né? Que eu estou pedindo para ele contar um pouco do trabalho com Patch Adams. Aliás, a primeira vez, eu me lembro que você viu Patch Adams, nós fomos juntos ver, né? Aqui no Brasil, não foi isso? Oui, Fala, fala. D'accord. Oh, pardon, excusez-moi, je dois montrer quelqu'un. Ce sont les leçons à distance. Voilà. C'est ma chatte Purka, qui est venue nous dire bonjour. É a gatinha Purka. Elle ne va pas nous aider. Ela não, gatos não atrapalham, os cachorros latem. Ce sont les leçons à distance, c'est normal. Oui, no curso à distância é assim. Bon, mais je rentre à notre sujet. Volta ao nosso tema. D'accord. C'est aussi l'affaire des choses interculturelles. Uhum. É ainda na questão da interculturalidade. Parce que il y a plusieurs années, peut-être 20 ans, je crois, j'ai participé à plusieurs congrès internationaux d'espéranto. Et quand je visitais le congrès à Cuba, j'ai rencontré un espérantiste brésilien, Clovis Alves Portes. Ah, sim. Então, quando frequentava os congressos de Esperanto há mais de 20 anos, num congresso esperantista em Cuba, eu encontrei um esperantista brasileiro, Clovis Portes, que também é nosso amigo, né? Parce qu'il savait bien que je travaille à l'université et je m'intéresse sur l'affaire des écoles. Il m'a invité de donner des cours d'espéranto et des conférences dans les écoles spirites, dans quelques villes do Brasil. Então, porque ele sabia que o Przemek trabalhava com a questão da educação e do Esperanto na Polônia, ele convidou o Przemek, o Clovis convidou o Przemek para dar algumas aulas de Esperanto em escolas espíritas no Brasil. Só para esclarecer o público, no movimento espírita brasileiro há muita gente engajada no Esperanto. Mas o Esperanto não é apenas dos espíritas, longe disso, porque ele foi criado pelo Zamenhof, que nada tinha a ver com o espiritismo, só para esclarecer, né? Et alors, continue. Et grâce à tout ça, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Dora. E por causa disso tudo, nós nos conhecemos, né? Et préparer les livres que tu as parlé dans quelques instants. Et un jour, quand on a visité ta maison à Bragança Paulista, on s'était rencontrés avec les autres amis. Dora m'a proposé d'aller à São Paulo avec Franklin Santana Santos, qui a participé à beaucoup de projets de thanatologie, pour visiter une place qui peut-être sera pour moi intéressante. Então, uma vez que o Przemek estava aqui hospedado na minha casa em Bragança Paulista, eu propus a ele de nós irmos para São Paulo, ver uma coisa, visitar um lugar que talvez o interessasse. Junto estava o Franklin Santana Santos, que na época participava conosco, nós fazíamos juntos trabalhos na área da tanatologia, que inclusive também o Przemek deu aula no curso de tanatologia na USP, né, que nós dávamos esse curso na USP. E aí, foi uma surpresa, né? Une surprise. Oui, c'était une surprise. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils ont projeté pour 7 jours, mais on a arrêté une voiture devant un hôtel. Et avant cet hôtel, on a eu des tas de personnes, beaucoup de personnes qui ont attendu quelque chose. Então, ele não sabia o que ia acontecer, nós paramos o carro dentro do hotel, de um hotel cheio de gente e todo mundo estava esperando algo. Mas é bom dizer que antes disso, o Przemek já trabalhava como clown, né? Como palhaço nos hospitais, na Polônia, não é isso? Tu travaillais déjà avant ces rencontres avec Patch Adams, n'est-ce pas? Oui, je travaillais comme bénévole aussi avec mes étudiants dans un hôpital
Alors, cette rencontre, c'était vraiment spécial parce que dans cet hôtel a eu lieu une conférence de Patch Adams qui a visité le Brésil. Então, exatamente. Ele já trabalhava como voluntário no hospital, ele e os alunos dele. Então, foi uma surpresa muito, muito boa para ele, porque nesse hotel estava justamente o Patch Adams, que nós vamos ver uma palestra dele. Eu também não conheci o Patch Adams, né? E foi maravilhoso, foi um dia fantástico, n'est-ce pas? Oui, j'étais impressionné par cette conférence. Et après cette conférence, je lui écris en disant qu'en Pologne, on fait aussi un travail de clone de médecins comme lui. Então, depois que ele viu essa conferência do Patch Adams no Brasil, em São Paulo, e ele ficou muito impressionado, escreveu para o Patch Adams e disse que na Polônia ele também fazia um trabalho tipo palhaços no hospital, e Patch Adams a répondu, n'est-ce pas? E Oui. Patch Adams respondeu. Oui, Patch Adams m'a répondu, il m'a donné son livre et il m'a invité de participer à une clown tour ou clowning tour, un voyage de clown médecin l'année prochaine avec son frère qui aura lieu en Roumanie. E ele não só respondeu para o Przemek, como mandou o livro dele para o Przemek, e ainda convidou o Przemek para participar de uma viagem, de um tour, olha, Gesundheit, de um tour de clowns, né, de médicos, doutores, olha aí os cartões do Patch Adams, na Romênia, em primeiro lugar. E depois você participou de outras viagens, não foi? Também esteve no Peru, não foi? Foi Peru, né? Oui, mais la première voyage était en Roumanie. A primeira foi na Romênia. Oui, Patch Adams n'a pas été présent, mais c'était son frère Wildman. Ah, sim. Não, o Patch Adams, nessa primeira viagem, não estava presente, estava seu irmão. Oui, et on a visité une fondation spéciale qui s'occupe des enfants qui ont le sida. Ah, sim. Visitou-se uma fundação que trata de crianças que têm AIDS. C'était incroyable parce que pendant 2 semaines, on a joué avec des enfants, on a visité des orphelinats, on a visité des institutions pour les enfants de la rue et aussi on pouvait avoir colorisé par exemple les maisons de cette fondation. C'était un travail international parce que on a eu plus que 20 clones médecins venus de tout le monde. Então, durante esse período que eles estiveram na Romênia, visitaram vários orfanatos, brincaram com as crianças, mas também pintaram a fundação, ajudaram, né, ou seja, fizeram um trabalho internacional de mais de 20 médicos doutores, ou doutores médicos, né? Doutores palhaços, aliás, né? Clown doctors. Né? Docteur, paramédicos, il y a plus que 200 noms de cette profession, on peut dire. Assim, mais de 200 profissões, educadores, a médicos, enfermeiros, paramédicos, etc. Né? Après, j'ai eu l'occasion de faire une clowning tour with Patch Adams au Pérou. Ele fez também um tour com o próprio Patch Adams no Peru, era desse que eu me lembrava das fotos. Né? Tout s'était passé à Belém. Belém, c'est une ville isolée dans une Amazonie péruanienne. Ele passou-se na Belém, é uma cidade isolada na Amazônia peruana, né? Et il y a plus que 30 000 des enfants qui habitent sur les rues, qui sont très pauvres, et ce travail était organisé spécialement pour aider ces enfants. Há mais de 30.000 crianças que vivem nas ruas, né? E esse trabalho foi organizado para ajudar essas crianças. C'est un projet international qui était commencé par une femme clown, Wendy Ramos, qui, dans la télévision péruanienne, a préparé une émission pour les enfants Bola Roja. Então, foi um trabalho internacional começado por uma integrante dos palhaços, aí, doutores palhaços. Como ela se chama, Wendy? Wendy Ramos, l'émission s'appelait Pataclown.
Ah, sim, e a emissão de que ela fez um programa de televisão, uma emissão de televisão para fazer uma campanha em benefício dessas crianças. Pardon encore, il faut ajouter qu'elle a créé une association de clowns médecins, de payamédicos à Pérou, qui s'appelle Bola Roja. Bola vermelha, que é o nariz vermelho, né, do palhaço, né? Ela criou uma, uma associação de médicos palhaços né, chamada Nariz Vermelho. Acho que seria nariz, né? E não bola vermelha ou nariz vermelho, não sei. Oui, tout le monde a son... peut-être aussi, pardon, excuse-moi. Voilà. Ah, sim. Voilà. Je suis chez moi. Alors, chez moi, alors maintenant. Mais il est très important. Et c'est Patch Adams qui a fait une leçon sur ce sujet. É muito importante o nariz de palhaço, que o Patch Adams fez todo mundo, ensinou sobre esse tema. Agora, deixa eu te falar, perguntar. Non, c'est très important. Patch Adams a dit, quand vous avez des relations avec clown médecin, normalement, il porte le nez rouge, il peut tricher, il peut faire des guignols, il peut amuser quelqu'un. Mais quand on est sérieux, on ne met pas le nez rouge, mais il peut rester ici, par exemple, voilà, comme un bijou. Et maintenant, on peut donner des conférences qui sont très sérieuses et on ne monte pas, on ne triche pas. É que quando você vê um médico palhaço ou alguém da saúde palhaço com o nariz vermelho, ele está fazendo uma brincadeira, está fazendo uma palhaçada, ele está divertindo os outros. Mas quando ele coloca aqui, é como uma joia. Ele pode fazer uma conferência muito séria, muito circonspecta. Oui, par exemple, à l'université Pampédia, vous portez des cravates. Et nous, dans não. Para a Université Pampédia. Não, na Universidade Pampédia não temos gravata. Ce n'est pas assim. Brésil n'est pas Europe. Personne ne donne, nem mesmo à l'Université de São Paulo, USP, eu porto de gravata. Eu estou falando que aqui em nenhum lugar se usa gravata para dar aula, aqui na Europa. À ton université, on donne de classe avec de gravate? Non. Ah, bon, não. Surtout moi, je déteste des cravates. Non, bom, ele não dá de jeito nenhum. Tá, isso aí, mas usa o nariz vermelho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está muito envolvido com a questão da interculturalidade, da palhaçaria que nós falamos aqui, né? E do humor em geral, e agora você está lançando um livro que fala sobre o humor, né? Num período específico, né? Trágico, um período trágico da Polônia, que é sobre na época da Polônia ocupada, né? Então, quer dizer, já com o Patch Adams e todo esse trabalho da palhaçaria que o Patch Adams tem feito há muitos anos, né? Existe essa ideia de que o humor pode ser praticado e pode ser estimulado mesmo nas situações mais difíceis, mais trágicas, na doença, diante da morte e etc. Esse livro que você vai se lançar quando? Em setembro, tu vas lancer esse livro lá? Oui, peut-être, oui. Peut-être en août aussi. Setembro, outubro, enfim, proximamente. Esse livro fala do humor durante a Polônia ocupada. Explica um pouco do que é esse livro. Primeiro, o título dele. Como é que é o título dele? Ce livre, le titre est Le rire du mort et de la vie. É o riso da morte e da vida. Mas já está lançado em polonês? Você vai lançar em inglês, então? Ça existe en polonais. Ah, bom, entendi. Et en septembre, il sera édité en anglais. Ah, tá. Em setembro, então, será uma edição em inglês. Isso, tudo bem. Tá. Avant, on va parler sur le livre, sur le rire du vie et de la mort. Je voudrais bien raconter encore un tout petit peu sur deux autres livres. Le premier, il s'agit sur les voyages des clowns médecins que j'ai participé.
Então, antes de falar do livro O Riso e a Morte, eu tenho que falar de 2 livros anteriores, que são sobre as viagens que eu participei, né? Sou Dr. Clown, das viagens desse projeto dos palhaços, médicos palhaços, e o outro... Le deuxième, c'est le livre Le rire dans l'éducation. E o segundo é o Riso na Educação. Les livres sont importants pour moi parce que pendant que je fais une collection de matériaux pour écrire ces livres, je constatais que plusieurs personnes qui s'intéressent à du rire, ils s'intéressent aussi de la mort. Então, foi importante constatar para mim que, enquanto eu recolhia materiais para fazer esses 2 livros, eu constatei que muitas das pessoas que trabalham com o riso também trabalham com o tema da morte. Par exemple, Patch Adams. Por exemplo, Patch Adams. Raymond Moody, qui est écrivain américain, qui a écrit plusieurs livres sur la vie après la mort. Por exemplo, Raymond Moody, que é um escritor americano que escreveu muitos livros sobre a vida pós-morte, é o que faz pesquisa de experiência quase-morte, não é? Oui. É, exatamente. E e ele escreve também sobre humor, eu não sabia. Il y a plusieurs personnes, plusieurs scientifiques, plusieurs gens qui s'occupent de la mort et du rire comme une passion. Há muitas pessoas que se ocupam da morte e do riso como uma paixão. Isso não seria contraditório, pergunta? Qualquer pessoa perguntaria, não é contraditório? Voilà, je pense que c'est une ambivalence de vie de chacun de nous parce que nous vivons toujours avec un danger de mort et pour passer des moments par exemple après-midi ou avec des amis, on aime bien rire. Et pourquoi ne pas rire de la mort aussi? É porque ele fala que isso é uma ambivalência humana, né? Porque todos nós estamos sempre ameaçados de morrer. Podemos morrer a qualquer hora, mas também sempre gostamos de rir com os amigos depois de um almoço. E por que não rir da própria morte? Mais il y a aussi des réflexions qui sont très sérieuses sur ces sujets. E há muitas reflexões que são muito sérias sobre esse assunto. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais invité à participer ou à donner une conférence pendant une rencontre internationale dans l'université de Poznań. Campeão da NEC, já? Il y a 3 ans. Há 3 anos atrás, ele foi convidado para participar de uma conferência na Universidade de Poznań. Oui. Sim. C'était une conférence sur une crise sociale, crise économique, beaucoup d'espèces de crises dans le monde. Sim, era um evento sobre crises, crise social, crise econômica, sobre crises no mundo. Não faltam crises, né? Agora nós estamos na maior crise de todas, né? Voilà. Et on m'a demandé de préparer une conférence sur le rire dans l'époque de crise. Pediram para ele preparar uma palestra sobre o riso na época da crise, em época de crise. Bien sûr, les organisateurs, ils ont pensé que je vais parler sur les expériences des clowns médecins dans les hôpitaux, dans les hospices, dans les institutions comme ça. Eles pensaram, os que o convidaram para o Shemek, pensaram que ele fosse falar sobre o trabalho dos palhaços, médicos, nos hospitais, nos asilos, etc. Mais parce que je donnais des conférences sur ce sujet plusieurs fois, je me suis dit, bon, d'accord, je vais inventer quelque chose d'autre. Mas como ele sempre fazia palestras sobre isso, ele falou assim, vou inventar alguma coisa diferente. Et j'ai décidé de trouver des exemples de rire pendant l'époque de crise, de occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. E ele decidiu que ele ia achar alguma coisa sobre o riso durante a ocupação. Quando nós falamos ocupação, é a ocupação dos alemães nazistas da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, só para situar historicamente. Je pensais que ce travail sera très court, très facile, que dans l'Internet, dans plusieurs livres, je vais trouver beaucoup de matériaux. Ele achou que seria um trabalho simples, rápido, que ele ia achar meia dúzia de coisas na internet, em alguns livros e tal.
Et après cette conférence que je donnais, j'ai constaté que j'ai ramassé si beaucoup de matériaux qu'on peut écrire un livre. Depois que ele fez a conferência, ele constatou que ele tinha coletado tanto material que poderia ser feito um livro. Et le plus important est que j'ai écrit ce livre surtout à la base des livres polonais ou juifs édités en polonais. Alors, la plupart des matériaux jusqu'à maintenant n'est pas traduit aux autres langues. Ah, então, ele fez em cima esse livro de documentos que estavam em polonês e Yiddish. É Yiddish que estavam? Non, ce sont les juifs qui écrivent en polonais. Ah, são judeus que escreviam também em polonês. Então, são poloneses que escreviam em polonês e judeus que escreviam em polonês. Isso também. Parce qu'il faut dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne, a eu lieu Holocauste et la communauté juive a souffert beaucoup. É óbvio, né? Nós todos sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial houve o Holocausto e na Polônia também, né? Com campo de concentração, o gueto de Varsóvia, e os judeus sofreram muitíssimo. Foram quase exterminados totalmente, né? Oui, alors on ne peut pas parler sur l'occupation en Pologne, en Europe ou dans le monde en ne parlant pas sur Holocauste. Sim, não se pode falar da ocupação polonesa em qualquer lugar da Segunda Guerra Mundial se não se fala do Holocausto judaico, né? Alors, j'ai fouillé, si on peut dire, comme un archéologue, dans les mémoires, dans les livres écrits sur les ghettos, sur les camps concentriques, sur les aventures des personnes pendant l'occupation. J'ai essayé de trouver les racontes sur les moments de rire pendant la guerre mondiale. Ele se debruçou sobre documentos e livros do gueto, dos campos de concentração, e tentou descobrir ali coisas que falavam do riso, do humor. Mais je te pose une question. Sobreviveram esses manuscritos como? Do campo de concentração, do gueto? Ainda existiam esses documentos? Après, les gens qui ont transvis les champs de concentration, ghetto, après, ils ont fait écrire ces mémoires, on peut les trouver. Ah, tá. São pessoas que sobreviveram ao campo de concentração e ao gueto. Il y a aussi en Pologne un archive qui s'appelle Archive Ringelblum. Ah, tem um arquivo na Polônia que se chama Arquivo Ringelblum. C'était un spécialiste historien juif qui, dans le ghetto de Varsovie, a ramassé tous les matériaux historiques sur la vie dans le ghetto. Il les a fermés dans les boîtes et il les a mis sur les... Je ne me souviens plus, mais il était caché jusqu'à fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on peut lire ces matériaux. C'est extrêmement intéressant. Il se trouve dans une maison de juifs à Varsovie. Ah, entendi. Então, houve esse pesquisador, esse Ringelblum, que ele coletou todo o material durante a Segunda Guerra Mundial no gueto e escondeu né, em algum lugar, né? E depois do término da Segunda Guerra, todo esse material veio a público e hoje faz parte de um arquivo. Isso é interessantíssimo. Então, tem muita coisa, né? Oui, aussi il y a beaucoup de livres qui sont des mémoires sur les gens, sur les situations qu'ils ont passées, qu'ils ont transmises dans les champs concentriques. Et aussi il y a beaucoup de livres sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, on peut dire, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de pages Internet. Alors le matériel était très, très, très vaste. Então, o material era muito vasto, porque tem muitos livros de memórias de pessoas que sobreviveram, tem muitos livros que contam sobre a Segunda Guerra Mundial, há muita coisa na internet. Mais dites-moi, Przemek, comment philosophiquement ou pédagogiquement, comment faire ces rencontres entre l'humeur e la tragédie? Como fazer esse encontro, né, pedagogicamente, filosoficamente, entre o humor e a tragédia? Qual é o papel do humor
na tragédia? Pour parler de ça, il faut retourner dans le temps jusqu'au XVIIe siècle, quand à Vienne, en Autriche, il s'est passé une épidémie. Para falar sobre isso, nós precisamos voltar ao século XVII, a Viena, quando houve uma epidemia da peste negra, é isso, né? Da Oui, je peste crois. negra. Et pendant cette épidémie, plusieurs personnes étaient mortes. Claro, durante essa epidemia, muita gente morreu, parecido com o que está acontecendo hoje. Plusieurs personnes étaient malades. Muitos adoeceram. Il faut avouer que parmi cette personne, il se trouvait un précurseur des clones docteurs. Entre essas pessoas havia um precursor dos médicos palhaços, que até lui, quem era ele? Il était Augustine. Augustine. Peut-être vous connaissez une chanson. Du lieber Augustine. Voilà, c'était lui. É o austríaco. Oh, querido Augustine. Et c'était lui que pendant cette épidémie, il est entré dans les maisons des hommes malades. Il a chanté, il a joué un instrument, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais il a essayé de donner un peu de joie, un peu d'espoir. Olha só, esse Augustin, durante essa peste em Viena, ele entrava na casa das pessoas e cantava, tocava um instrumento, que ele não se lembra qual é o nome do instrumento, e procurava transmitir um pouco de alegria às pessoas que estavam doentes ou morrendo. L'autre fondement de cette affaire sur le rire et la mort en pédagogie, en les relations sociales, c'est um outro encontro entre o riso e a morte na pedagogia social c'est un livre de Victor Hugo, L'homme qui rit. É um livro de Victor Hugo, O Homem que Ri, que inspirou a ópera Rigoletto di Verdi, n'est-ce pas? Oh, pardon, c'est Pourca qui est. Bon, alors pourquoi je parle de Gwynplaine? Gwynplaine é o personagem do Homem que Ri, do Victor Hugo, né? Que é um corcunda, um bufão, né? Bufão da corte. Né? Oui, il était très important parce qu'il était très malheureux. Quand il était enfant, son visage était détruit, on a coupé son visage pour avoir un sourire éternel. Ele era muito infeliz, esse personagem, porque quando era criança ele teve a face deformada e se cortou, né? Se feriu a face dele para que ficasse um sorriso para sempre. Né? Alors, dans ce livre, il a eu beaucoup de mauvaises aventures, mais le plus important était ça, qu'il a toujours essayé de donner aux autres son amour, donner sa joie, donner son rire. Apesar de todas as tragédias que ele passou na vida, nesse livro, né, do Victor Hugo, esse personagem nunca hesitou em dar aos outros da sua amor, da sua alegria, né? Enfim, de fazer os outros alegres. Né? Oui, justement, la même chose s'était passée pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant d'autres crises sociales qui se passent partout dans le monde. E assim, em vários outros momentos de tragédia, de crise, como na Segunda Guerra Mundial, ou outros momentos, em que há pessoas que fazem isso. Né? Parfois, il y a les gens qui ont beaucoup de la force, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, et pour partager cette force, cet espoir, cet amour, ils font des guignols, ils s'amusent avec des enfants, ils s'amusent avec des malades. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que malgré l'ambiance qui est terrible, malgré la situation qui est tragique, on peut faire les autres rire et on peut rire avec eux. Então, sempre há pessoas que, mesmo nessas condições mais trágicas, né, fazem os outros rirem, fazem brincadeiras, cantam e riem com os outros. Então, a gente vê que mesmo no momento mais trágico, mais absurdo,
como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, há uma possibilidade ainda de rir. Eu diria também, Shemek, que o riso pode ser subversivo, pode ser de protesto, né? Uma maneira de resistência, não é verdade? Oui, bien sûr. Par exemple, dans mon livre, je donne des exemples de rire qui étaient un élément d'une stratégie de conspiration, par exemple, dans l'armée cachée qui existait en Pologne. Ele fala que ele dá no livro dele exemplos que o riso, o humor, era uma forma dentro da resistência, né, do exército da resistência que havia, claro, na Segunda Guerra Mundial, feito por poloneses, né? Oui, par exemple, on a eu des caricatures, des journaux fous qui étaient caricaturas, jornais, né? Oui, qui étaient distribués aux soldats allemands, par exemple, avec fausses informations. Que eram distribuídos entre soldados alemães com informações falsas. Fake news naquela época. Oui, aussi, fake news, oui. On a eu aussi, par exemple, les enfants, les scouts, les boy scouts et les girl scouts qui ont fait des dessins humoristiques sur les murs. Sim, as crianças que faziam desenhos humorísticos nos muros, né? Nos muros. Shemek, nós aqui no Brasil somos especialistas em fazer humor com a nossa desgraça. Aqui sempre se faz muito humor com a desgraça brasileira. Agora, aqui, nós estamos vivendo um momento trágico mesmo, em todos os sentidos, político, sanitário, ambiental, social, tudo. E os brasileiros fazem humor disso, né? Fazem quadros de humor, fazem caricaturas, fazem charges. É impressionante a capacidade que nós... Acho que é por isso que a gente sobrevive a tanta tragédia. Eu acho que tem uma coisa que se tem essa relação tão forte entre humor e tragédia, talvez a quantidade de humor seja também comparável à quantidade de tragédias. Se você não tem tragédias, você talvez não tenha necessidade de humor. Então, a gente, assim, entendendo isso, a gente vê como o Brasil é um país cheio de tragédias, porque é um país muito alegre, tem muito humor, produz muito riso aqui. Mas eu queria propor para vocês o seguinte, eu acho que está muito interessante esse assunto, e ele começou a ficar mais interessante agora no final. A gente poderia fazer parte 1 e parte 2 dessa entrevista, porque tem muita coisa para falar, como, por exemplo, os tipos de humor, ou falar, por exemplo, da relação entre humor e loucura, a partir desse livro do Victor Hugo e de outras e também temos que falar, por exemplo, do Viktor Frankl, falar do humor trágico. Né? Então, a gente poderia, a gente já está avançado no tempo aqui dessa primeira parte, então a gente poderia encerrar com gostinho de quero mais, para o público voltar semana que vem, e aí a gente continua a gravação e faz mais uma parte falando mais já especificamente sobre o humor. Pode ser? Olha, ótimo. Vamos continuar, porque há muita coisa a dizer. Eu já dei uma espiadinha nesse livro do Shemek, está muito interessante, inclusive depois você vai falar dos critérios do humor, né? De tipos de humor, né? Porque há um humor agressivo, há um humor que hoje nós podemos chamar de bullying, né? Mas há um humor que eleva, que exalta, que faz bem, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu queria só ler, para terminar, sobre um grande polonês que o Shemek e eu gostamos muito, de que gostamos muito, que até publicamos esse livro, e o Shemek fez uma introdução aqui sobre Janusz Korczak, muito bonita a introdução, isso está pela editora Comênios, e dizendo o seguinte do Janusz Korczak, olha aí, Janusz Korczak, é uma grande inspiração para nós, não é, Shemek? E ele dizia o seguinte, e olha, no seu livro sobre humor tem também uma página de humor do Janusz Korczak durante a guerra no gueto, né? Então dizia Janusz Korczak essa frase maravilhosa: eu existo não para que me amem e admirem, mas para que eu mesmo haja e ame. Todos os que me cercam não têm o dever de me ajudar, porém meu dever
é cuidar dos que me cercam, cuidar do ser humano. Janusz Korczak. Então, essa vida de entrega ao próximo, no caso de Janusz Korczak, às crianças, e, no entanto, mesmo diante da pior tragédia, que foi o gueto de Varsóvia, e na véspera da morte num campo de concentração, ele ainda manteve o humor. Né? É isso aí. Então, nós voltamos na próxima... Fala, Schmeck, fala. Tu as commencé à parler sur le type du rire pendant la crise. Bien sûr, il y a beaucoup. Dans le livre, je parle sur plus que 20, mais ce ne serait pas très intéressant. Généralement, on peut dire qu'il y a 3 types ou 3 circonstances du rire pendant le cri. Então, ele fala de diversos tipos de humor, mais de 20 tipos de humor, mas ele ressaltaria 3 tipos de humor pendant les crises. Durante as crises. E ce serait quais os 3? Généralement, on peut dire sur le rire avant le crise, pendant le crise et après le crise. Pode-se dizer sobre o riso antes da crise, durante a crise e depois da crise. Mas então a gente vai falar sobre isso no nosso próximo programa. Vamos esmiuçar mais, assim a gente deixa esse gostinho para o nosso público. Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima semana, de novo com o Pchemek, tá bom? Avec plaisir. Com prazer. Um abraço. Tchau.